No século XIX, a intimidade passou por uma transformação profunda. Pela primeira vez, a vida privada se tornou um território claramente separado diante do avanço do Estado moderno, da vigilância religiosa e da crescente exposição das cidades. Em público, gestos discretos substituem o contato físico. Um simples olhar ou movimento de um leque no teatro comunicavam um interesse que não podiam ser explicitados. Enquanto isso, no interior do lar, o amor romântico ganhava centralidade e redefinia a própria ideia de família. Essas mudanças marcaram a consolidação da esfera privada como a entendemos hoje. Mais do que um refúgio, a intimidade tornou-se uma construção cultural do século XIX, resultado direto da urbanização, das transformações políticas e do surgimento de novos padrões de sociabilidade. O conceito de vida privada, ele surge no século XIX com as grandes transformações urbanas que são empreendidas principalmente na Europa. Como cidades como Paris, Amsterdã, Viena, entre outras, são reformadas nesse período. E o conceito de vida privada ele é criado a partir da moradia das pessoas. Nesse momento que as pessoas separam os cômodos da casa, fazem a hierarquização dos ambientes. E nos séculos anteriores ao século XIX, a vida privada tinha um outro entendimento, já que ou as pessoas viviam em cortes, ou as pessoas que não eram nobres viviam em casas coletivas, geralmente. Então, os nobres tinham essa convivência nos palácios coletivamente, já que o rei e a sua corte moravam todos juntos, no exemplo de Versalhes. E a plebe, o povo, no geral, eles viviam em cortiços, casas coletivas, locais onde não havia uma separação entre os ambientes da residência, dito cujo, como hoje em dia a gente tem. A igreja ela contribui muito nessa relação entre o espaço da morada, o espaço público, sobretudo no espaço arquitetônico construído, já que quem constrói fundamentalmente a arquitetura eram pessoas que eram abastadas nesse período. Então as casas burguesas, os ambientes sociais da burguesia, eles são muito constituídos com uma separação do Estado e da igreja, como teatros, locais para baile, se tornam esse ambiente de socialização. E as casas, em contraponto a isso, se tornam um espaço privado. Nem sempre privado, já que faz parte da socialização das classes mais altas você ter essa troca política, essa troca social entre os indivíduos. Então a casa ela se torna também um ambiente de eventos. Muitas casas, muitas plantas de residências da burguesia, sobretudo no final do século XIX, começo do século XX. No Rio de Janeiro elas contam com salões de baile, salão de reunião, bibliotecas. Então todos esses espaços tornam a casa um ambiente ao mesmo tempo privado, público, mas como eu já tinha dito anteriormente, esse conceito da privacidade na morada das pessoas, ele vem no final do século XIX. Antes não havia toda essa separação dos ambientes e das casas e desses ambientes de socialização. Com a laicização do Estado brasileiro e a perda do status quo da Igreja Católica na sociedade, a gente sabe que até hoje a influência da Igreja Católica é muito grande, mas essa perda do status dela e essa separação entre Estado e Igreja foi muito grande nessa ruptura na virada do século XIX. A Igreja deixa de ser esse espaço de socialização, de troca de informações, de cultura, e a casa, a vida privada, os seios familiares, eles viram esse lugar de repertório de trocas. Então, por isso que os arquitetos, os engenheiros do começo do século XX, sobretudo, eles projetam a casa também como um espaço de socialização, principalmente para a burguesia, sobretudo para a burguesia, já que as camadas mais baixas da sociedade, elas não tinham acesso a um arquiteto, a um engenheiro para produzirem as suas casas. Então, as pessoas que tinham essa oportunidade de contratarem arquitetos, contratarem engenheiros, elas projetavam esses locais de convivência, de encontros sociais para que as pessoas viessem até as suas casas. Porém, a gente sabe que havia uma hierarquia entre os ambientes, os quartos eram separados, há a criação desse conceito de ala social da casa, ala privada, ala dos funcionários. Então, esses conceitos que giram em torno da ambientação de um domicílio, de uma residência, surgem muito nesse momento. Porém, esses espaços de convivência, eles não se limitam só ao seio familiar.
A gente sabe que vários outros espaços foram criados. Existe a questão do século XX ser o século do teatro. Então o teatro era um lugar de socialização, eles são todos projetados com esses salões de baile, que são os foyers dos teatros, né? Para as pessoas poderem ali socializar nesses ambientes. E a casa também se torna esse seio onde as pessoas socializavam, já que a igreja tinha perdido todo esse status perante a sociedade. Com o avanço das tecnologias de comunicação, a noção de intimidade passou por um processo gradual de exposição. A fotografia, ao permitir o registro e a circulação de imagens, deslocou rostos e cenas que antes pertenciam exclusivamente ao espaço doméstico. A imprensa moderna ampliou esse movimento ao transformar experiências individuais em narrativas públicas, contribuindo para um novo regime de visibilidade social. Já no final do século XX, a internet alterou de forma definitiva essa relação. A fronteira entre o que se vive em privado e o que se projeta para o público tornou-se permeável, redefinindo expectativas, práticas e limites da vida íntima. A partir da década de 2010, com os smartphones e a conexão constante, essa exposição se intensificou. Fotografar a própria rotina, comentar a vida pessoal e compartilhar opiniões instantaneamente passou a ser parte da experiência social. A intimidade, que no século XIX era cuidadosamente protegida dentro das casas, migrou para a tela do celular. Nesse processo, a internet não só ampliou o alcance da exposição, como transformou a própria ideia do que significa ser público e ser privado. No início, era muito esquisito, né? Assim, pessoas que você não conhece, falando com tanta intimidade, tanta veemência da sua vida. Mas como também se for uma pessoa sempre muito aberta, sem vergonha, cara de pau mesmo. Então a gente vai acostumando com a falta de liberdade e o dado de confiança muito grande para os outros. Porque as pessoas se sentem muito próximos e muito íntimos pela confiança que a gente dá através de matéria-prima. Mas não gostou também de ver o telefone, acabou tudo. Eu decidi que eu não ia guardar nada e expor tudo, que é isso que dá like, é isso que dá view. Eu quero saber da sua vida interna, quando você está no banheiro, o que acontece na sua casa, se você já apanhou do seu ex. Então, assim, eu resolvi expor tudo e mais um pouco. Não gosto do ao vivo. Eu gosto de ir gravando e vivendo e depois de dia e posta. Eu acho que o ao vivo, pra mim, ele fica fake. Ele não atende às minhas, enfim, às minhas coisas. Vimos que a intimidade foi uma invenção histórica, uma resposta da sociedade oitocentista para criar um espaço de afeto e liberdade longe do controle externo. Mas o movimento que fazemos hoje caminha na direção oposta. Ao transformar nossos momentos mais pessoais em conteúdo, subvertemos a lógica do século XIX. A privacidade, que antes era garantia de autonomia, hoje virou moeda de troca. Entregamos nossos dados e nossa imagem não para um Estado vigilante, mas para as plataformas que transformam nossa atenção em lucro. Talvez o grande paradoxo do nosso tempo seja esse. Passamos séculos construindo paredes para proteger quem somos, apenas para descobrir que, na era digital, o que mais desejamos é ser vistos. Se antes a questão era onde esconder a intimidade, hoje a pergunta é: o que ainda nos pertence quando tudo está à venda?